Boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 8/3/2023, exatamente às 16 horas e 40 minutos. BR-324, vindo de Capim Grosso, sentido Feira de Santana. Passando aqui agora por Itatiaia, né? Itatiaia, uma cidadezinha pequenininha pra cá de Capim Grosso. Eu quero deixar o meu abraço aí para todos daqui de Itatiaia. Que Deus abençoe a todos. E o meu amigo Robson Santana. Ô Robson, um abraço, viu? Passando aqui por Itatiaia agora para cá de Capim Grosso, né? Você sempre pediu para mim fazer um vídeo, né? Nesse pedaço aqui. E agora eu não me lembro mais se você pediu para mim filmar Itatiaia, né? Aqui Itatiaia, onde eu estou passando agora aqui, né? Ou mesmo as outras cidades para frente aqui, né? Porque aqui tem Itatiaia, tem Gavião e tem umas outras cidades que eu não lembro o nome aqui para frente. E eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, viu? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor renova nossas forças, Pai. Renova o teu poder e a tua glória sobre a nossa vida. Renova nossas forças espirituais. Porque o mundo, Senhor, está naufragando. Ele está naufragando no pecado. O mundo em si está naufragando na redução das pessoas, do ser humano. E assim sendo, Senhor, o ser humano está perdendo seu senso de amor, seu senso de espírito, da verdade. Então eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça-nos com o teu poder, com a tua glória, com a tua bênção, Senhor, para que nós possamos ser aquele ser humano que ama no fundo do coração o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece com o teu Espírito. Abre as comportas do céu e derrama sobre nós a tua bênção, a tua unção, a tua presença, sem medida, para que nós possamos ser transformados na graça e no poder que há no sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário por mim, por você e por todos aqueles que crerem nele. Senhor Deus, entrego nas tuas mãos a vida desses que estão enfermos, Pai. Mais uma vez eu clamo, Senhor, para que o Senhor possa fazer diferença na vida deles e que eles possam sentir o toque divino das mãos do Senhor na vida deles e que essa pessoa possa ser mudada a partir de hoje, Senhor, que elas reativem no coração delas, no espírito e na alma, o amor ao próximo, o carinho, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para que possa ser salva em Cristo Jesus. Deus, abençoa a cada um que estiver me ouvindo, a cada um que estiver me assistindo, que o Senhor vá lá e toque no coração dele, na alma e no espírito, para que nós sejamos um só diante de Ti, Senhor, na graça e na paz do Senhor Jesus, Seu Filho unigênito, que o Senhor se esvaziou da Sua glória e se fez carne e viveu no meio de nós e nos ensinou a nos amar uns aos outros, em nome de Jesus. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa tarde maravilhosa. Obrigado por esse dia que está findando. Mas também obrigado por o Senhor ter levantado mais de 10.000 pessoas para me acompanhar, para me seguir, para ouvir minha voz e ouvir o meu clamor pela vida deles. E ouvir pelas minhas orações também pela vida deles. Aqueles que estão enfermos, Senhor, socorre eles em nome de Jesus. Pela sua misericórdia, Pai, faça diferença na vida deles, para que eles possam se sentir seguros no seio do Senhor. Em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela fidelidade, pelo carinho, por tudo que vocês têm comigo, com a minha pessoa e com esse canal abençoado. Este canal que nasceu no coração de um adolescente que desceu até o vale da sombra da morte,
Mas lá Deus, pela sua compaixão e pela intercessão do seu avô, que sou eu, o Senhor nos trouxe a vida de volta. E assim sendo, trazendo ele de volta à vida neste mundo, Deus lhe deu-lhe a sabedoria de abrir esse canal no YouTube, que é Viajando com Alô Você. E dando ele essa sabedoria, Deus me colocou na linha de frente para fazer a tua obra, para cumprir a sua profecia de mais de 13 a 15 anos atrás. E um dia, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos meus pais, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, usou um profeta vindo do Rio, usou um pastor que foi pregar na nossa igreja, uma campanha, e usou a boca dele e disse que eu ia pregar para o mundo. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está se cumprindo na minha vida hoje, porque esse canal está alcançando exterior. Ontem eu recebi 3 mensagens, uma árabe, uma chinês e um japonês, elogiando a palavra de Deus, elogiando a minha atitude de ajudar o próximo. Eu coloquei na tradução e entendi o que eles quis dizer, que eu estava de parabéns por ajudar o próximo, que eu estava de parabéns ensinando a amar o próximo. Que coisa mais linda, gente. Isso é coisa que vem de Deus. O homem em si não pode fazer nada, mas a não ser debaixo da glória e da potência a mão de Deus. Aí sim, se ele estiver debaixo da potência a mão de Deus, ele vai fazer muito mais do que ele pensa, do que ele é capaz de fazer, porque não é ele sozinho que vai fazer, é o Espírito de Deus que está sobre ele, é que vai fazer com ele e por ele. Então, sendo assim, o Yuri, um menino que desceu até o vale da sombra da morte, um menino que não tinha mais vida, um menino pré-adolescente que não tinha mais esperança, mas dentro de mim nunca tinha morrido a esperança, ela apenas começava a nascer. Aleluia, glória a Deus. Devido ao evangelho que está plantado no meu coração, devido ao evangelho que estava plantado já dentro do coração do Yuri, apesar que lá ele não praticava muito o evangelho, porque ele vivia com a mãe e o pai, e eles não ensinaram ele isso. Mas quando eu estava lá, ele ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus. Quando eu estava lá, ele lia a palavra de Deus. Quando eu estava lá, eu pregava a palavra de Deus para ele. Aleluia. E essa sementinha foi nascendo. Alguém tentando matar a semente, mas Deus irrigava a semente com sua água do Espírito. E a tua água do Espírito, falou mais forte, nasceu dentro do Yuri. A tua água do Espírito que irrigava o Yuri cresceu. E agora está dando frutos, não só na vida dele, através da vida dele, mas está dando frutos através da minha vida. Porque o Yuri, tudo aconteceu contra a vida dele. As ondas sopraram contra a vida dele, a ponto de quase extingui-lo desse mundo. Mas também Deus levantou o pastor Luiz, que eu agradeço muito, viu, pastor Luiz? Aleluia. O pastor Luiz morava perto da casa dele, lá no bairro onde ele morava. Levantou outras pessoas para orar, interceder e buscar. E a vitória do Yuri e a vitória nossa foi garantida na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E sendo assim, a vida desse menino passou por labareda de fogo. A vida desse menino passou por uma pedreira, passou por dificuldade em alimentação, não tinha nada para alimentar, eu que tinha que alimentá-lo. O menino não tinha saúde, não tinha nada, não tinha esperança, mas através do Espírito Santo que estava e está e permanece em mim, ele foi levantado do meio das cinzas. Aleluia. A palavra de Deus diz que se nós não adorarmos a Deus, Deus levantará das cinzas adoradores. E é verdade. A mãe não queria adorar a Deus, não queria servir a Deus. O pai não queria servir a Deus, nem adorar a Deus. Mas tinha um avô que estava ali do seu lado. Tinha um avô, uma avó
uma tia, que a minha filha estava ali em oração de joelho, pagando preço por ele. E ele está aí hoje para servir de exemplo. Que a graça e o poder de Deus tem poder para transformar, mudar o quadro da vida de alguém. Se você crê, você verás a glória de Deus. Essa palavra não sai do meu coração, porque eu creio, eu tive fé, eu tive essa crença forte dentro de mim, essa esperança, e Deus realizou toda aquela estrutura que estava dentro para acontecer, aconteceu sem impedimento. Porque tentaram apagar a vida, tentaram impedir a vida, tentaram implorar para que ele não servisse ao Senhor. Tudo foi soprado contrário, mas o muro do Espírito, mas a tempestade veio ali, bateu e voltou para trás. Porque assim nós estamos juntos hoje pela graça de Deus. O Yuri, ele se restaurou da sua saúde, ele foi curado de uma leucemia. Passamos por dias difíceis, veio o transplante de medula, a responsabilidade caiu nas minhas mãos. A responsabilidade caiu sobre mim, para que eu fosse provado a minha fé, para que fosse provado a minha fé, se eu realmente confiaria nos médicos, ou se eu confiaria no Deus que eu servia, no Deus que eu sirvo, e no Deus que eu vou continuar servindo até a morte desse mundo. Porque lá em cima eu vou viver no Espírito. Eu tenho essa certeza. E sendo assim, o Yuri, ele ressuscitou dos mortos. A leucemia foi curada. O transplante dele saiu muito rápido, a ponto de os médicos admirar. Como que saiu tão rápido esse transplante? Tem gente que tem anos, mais anos, e o dele saiu em meses. Mas isso tudo, gente, foi para provar a minha fé. Não foi nada mais, nada menos para provar a minha fé. Mas eu coloquei a minha fé em ação. Eu fui colocado contra a parede, de todas as formas, de todas as maneiras, para que eu pudesse negar esse Deus e confiar no transplante do médico. Para que eu pudesse negar a minha fé e confiasse naquilo que ia ser feito pela mão do homem. E eu ainda orientei algumas mães para que não levasse seu filho para fazer o transplante em Belo Horizonte. Mas todos que foram, hoje não existe mais, já está no pó, já está dormindo no pó. Criancinha de 4 aninhos, menininha de 4 aninhos que estava lá, dei carona para elas, dei carona para a mãe delas, estava chovendo, eu levava o Yuri, eu trazia, porque eles iam de carro da prefeitura, mas saiu o carro da prefeitura, não ia buscar, o carro da prefeitura dava problema, aí elas precisavam de carona, eu levava em casa, todos eles. Toda vez que eu dava carona, eu levava dentro de casa, não deixava na rua, nem de ponto de ônibus, levava em casa, seja a distância que fosse. E assim, meus irmãos, caiu na minha mão para decidir. Foi colocada a prova, mas eu preferi ouvir a voz de Deus. Eu preferi ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando no meu coração, na minha mente, na minha alma, que eu estava sendo provado e que eu colocasse a minha vida, que eu colocasse a minha fé em ação. E assim foi feito. Eu coloquei minha fé em ação. Um dia o apóstolo Pedro, que era discípulo de Jesus, foi colocado também à prova. Foi colocado à prova diante de um sinédrio que tinha poder para mandar, matar, prender, diante de um povo da época que tinha poder para tudo. Mas ele altamente levantou sua voz e disse para eles: entre obedecer a Deus e o homem, eu prefiro obedecer a Deus. Eu tenho temor ao meu Deus e eu não vou negá-lo até a morte. E Pedro não negou Jesus até a morte. E a morte dele foi morte de cruz, ao contrário do mestre, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque o apóstolo Pedro foi até Roma pregar o Evangelho. Quando ele chegou em Roma para pregar o Evangelho de Cristo ressuscitado, Jesus já tinha morrido há mais de 30 anos, porque Jesus morreu no ano 31, Pedro já estava com seus 80 anos praticamente, então mais de 30 anos, estou colocando por baixo. E Pedro pregando o Evangelho, os romanos
partiram para cima dele para prendê-lo e apedrejá-lo. Pedro fugia dos romanos. Quer dizer, ele não confiou na palavra. Ele fugiu. Mas Jesus, em espírito, porque ele já tinha morto, já tinha sido morto e ressuscitado no terceiro dia, agora ele estava em espírito novamente. Apareceu para Pedro no meio do caminho, saindo de Roma, fugindo de Roma, e disse: mas Pedro, para onde tu vais, homem? Para onde tu vai, Pedro, Simão Pedro? Pedro disse: Senhor, eu estou fugindo para o Egito, ó, saindo de Roma, que estava sendo atacado pelos inimigos, e indo para o meio de um mais inimigo, que é o Egito. E aí Jesus virou para ele e disse: Pedro, volte e pregue o evangelho para os romanos, e cumpre-se a palavra da cruz. E Pedro voltou para dentro de Roma. Pedro voltou para trás, e os romanos pegaram ele para crucificá-lo. E quando os romanos pegaram ele para crucificá-lo, ele disse: olha, por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno que me crucifique como o meu mestre, Jesus Cristo. Aleluia! Isso que é fidelidade. E aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, para que a morte fosse mais sofrida ainda, porque o sangue corre para a cabeça e a pessoa começa a sentir a morte muito mais devagar do que a complexação do pulmão, como a crucificação normal. Então Pedro pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, ao contrário do mestre, porque ele não era o mestre, mas sim Jesus era o mestre, e ali foi feito segundo a vontade dele. Então eu quero colocar para vocês o seguinte: entre obedecer a homem e obedecer a Deus, nem que custe a sua vida aqui na terra, mas você vai ganhar ela lá no céu, você vai ganhar ela lá na eternidade. Foi assim que Jesus disse: aquele que perder a tua vida por minha causa aqui na terra, este viverá, este ganhá-la. Aquele que perder vai achá-la. Ó, então, se você morrer por causa do evangelho, você está morrendo por causa de Cristo. E se você morrer por causa de Cristo, fica tranquilo, que você vai ressuscitar no último dia para julgamento e salvação em Cristo Jesus, e não para condenação eterna. Essa é a diferença de quem crê fielmente no Cristo ressuscitado e a diferença de quem não crê no Cristo ressuscitado. Eu creio em Deus, mas não creio em Cristo. Então você não crê em Deus, porque o próprio Deus, Ele é o próprio Cristo que desceu da sua glória, se fez carne, e é o próprio Espírito Santo que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, e disse Ele que ia enviar um Consolador. E esse Consolador é uma das representações de Deus aqui na face da terra. Então eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, Jesus Cristo, e eu tenho o Espírito Santo para me conduzir para a vida eterna nessa terra, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O único nome na terra que desceu aqui na terra, o único nome de um homem que tem poder, que você pode clamar por ele, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar um Consolador, vocês não ficarão órfãos, mas tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Aleluia, glória a Deus. Isso é promessa de Jesus Cristo, está no Evangelho de João. Ele ainda pediu para que nós não ficássemos tristes, porque Ele estava cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Não precisava se preocupar com o que ia falar diante do Sinédrio, diante do julgamento dos homens, porque Ele colocaria palavras nas nossas bocas. E hoje eu clamo a Deus, eu oro ao Senhor Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo de Deus que está em mim. Eu oro ao Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, e Ele me coloca as palavras na boca para que eu possa orar, para que eu possa abençoar, para que eu possa consagrar a Ti e buscar a Tua santidade cada dia mais, cada hora mais, cada segundo a mais, para que eu possa viver na santidade em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, gente, tem muita gente enfraquecida na fé. Eu também posso enfraquecer na fé? Posso, mas eu tenho que buscar a santidade para que isso não aconteça. Eu tenho que esquecer
as perseveranças do mundo e concentrar-se na perseverança do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me fortalecer para que eu não caia, mas sim para que eu tenha força para vencer as batalhas espirituais e mundanas que eu estou em meio dele, mas que a vitória é minha e já foi garantida na cruz do Calvário, porque Jesus subiu lá e garantiu a minha vitória no poder do nome dele, que é Jesus Cristo. Então eu quero pedir a todos vocês que conhecem o Evangelho, a todos vocês que praticam o Evangelho, porque Jesus disse, olha, aquele que ouve e não pratica não faz parte da minha família. Jesus um dia pregando na sinagoga, tinha acabado de expulsar o demônio de um endemoniado muito curioso. E ele saiu dali e foi para uma sinagoga ensinar. E ali o povo foi para cima. Não tinha lugar de caber ninguém dentro da sinagoga, hein? Encheu, porque a própria Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Onde ele estava tinha multidões, alguns seguindo e outros servindo a ele. Há muita diferença aí em servir e seguir Jesus Cristo. E quando a família dele, Maria, mãe de Jesus, Tiago, seu irmão, Judas, seu irmão, não é Judas Iscariote não, que traiu ele não, Judas, irmão de Jesus. Jesus teve vários irmãos, gente. Ele nasceu da virgindade de Maria, mas depois Maria teve filhos com José normalmente, como uma mulher normal. Então, ela teve filhos, Jesus teve irmãos e irmãs. E assim chegaram a família, Maria e seus filhos ficaram sabendo que Jesus estava na sinagoga, que ele tinha acabado de expulsar um demônio, e estava na sinagoga ensinando. E todos eles diziam, olha, ele expulsa os demônios pelo poder de Deus, Bezebu. Bezebu era o chefe, o rei dos Satanás, o rei dos demônios. E Jesus debatendo com eles, olha, se eu expulso Satanás, demônios, pelo poder de Bezebu, se Satanás está dividido, então o reino dele será destruído, não perseverar. E quando a mãe dele ficou sabendo, e os irmãos, que ele estava lá na sinagoga ensinando, que ele tinha acabado de expulsar o demônio, de um demoniado muito perigoso, disseram que ele estava esquizofrênico, estava louco, não sabia o que estava fazendo, ele estava esquizofrênico. Eu lembro de uma palavra do meu pai, antes dele morrer, falou para mim, bem antes, quando eu aceitei o Evangelho, né, há 18 anos atrás. Eu cheguei lá na roça, ele era contra, porque era católico, eu era católico também, e aí eu aceitei o Evangelho, né? E aí ele disse, rapaz, você fica lendo demais a Bíblia, você vai ficar doido. Quer dizer, aí eu lembrei de Jesus. Para a família dele, ele estava doido, esquizofrênico, mas não, ele era cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e trazendo uma boa nova para a família e para todos aqueles que acompanhavam e seguiam seus passos. Então Jesus na sinagoga, pregando o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que ressuscitava os mortos, que curava os cegos, os coxos, e que expulsava demônios. E aí chega a família dele, chega Maria, mãe dele, chega os irmãos, tudo apavorado, querendo entrar lá para prendê-lo, para mandar prendê-lo. A Bíblia revela isso, viu, gente? Está lá em Marcos, você acha no livro de João também. João explica direitinho sobre essa passagem, tá? Mateus também explica, porque todos eles eram discípulos de Jesus, estavam lá, ouviram o que Jesus falava e escreveram tudo. E quando Maria e seus filhos, né, irmão de Jesus, co-irmão, porque Jesus só tinha mãe na terra, mas não tinha pai. José era padrasto, ele não era filho de sangue de José, mas sim de Maria, mas de Maria com o Espírito Santo. O DNA dele era sangue de Maria e Espírito Santo de Deus. Ela foi envolta com o Espírito Santo e assim gerou Jesus. Então quando ela chegou, mais os seus outros filhos, para prender Jesus, ela ficou do lado de fora, porque não tinha como entrar, nem ela e nem seus outros filhos. Mas alguém avisou Jesus, olha, mestre, a tua mãe, teus irmãos, tua família, quer dizer, está todo mundo ali fora, e eles querem falar contigo. Olha, gente, o que Jesus disse? Presta bem atenção no poder da palavra, presta bem atenção no que Jesus disse.
para a própria mãe, né? Para a própria família. Ou melhor, disse para os discípulos que levou o recado, né? Olha, quem são minha mãe, meus irmãos e minha família? Quem são? A minha mãe, meus irmãos, minha família são estes. Mateus fala que ele posta com o dedo assim, são estes que ouvem e praticam a palavra de Deus. Lá em João está falando assim, ó, que ouve e pratica a palavra do Pai. Então, você tem que ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Praticá-la como? Fazendo bem. Praticá-la como? Pregando, ensinando, mostrando o caminho da salvação através da palavra, como Jesus fez. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Esse ide, Jesus deixou lá em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulo. Ó, e fazei. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não importa se é católico, se é crente, se é espírita, pregai a todos, é o que eu estou fazendo. A minha voz está indo aqui para todos. É muita gente que está ouvindo a minha voz. Alguns espíritas, alguns católicos, alguns crentes, alguns falsos crentes, alguns pastores, alguns mestres, doutores em teologia, está ouvindo a minha voz. A voz de um simples homem, de um humilde homem, de motorista de caminhão, que anda todo sujo, suado, sofrido, não come direito, não dorme direito, mas eu tenho um poder de Deus dentro de mim que me leva aos ares, que me leva à madrugada a orar, interceder e buscar em favor daqueles necessitados. É o que Jesus fazia. Procurava Jesus, que ele estava nos montes orando de madrugada, e ele disse: buscai-me pelas madrugadas e me encontrareis, ou me achareis. É isso. Essa é a verdade. E nós não podemos deixar de pregar a verdade. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Nós não podemos deturbar a palavra de Deus. Porque assim nós estamos marcando a nossa perdição e não a nossa salvação. Porque essa palavra, ela dá vida, mas também ela mata. Se ela for feita com deturbação, ela te mata. Mas essa palavra também me dá vida em Cristo Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele morreu e ressuscitou. Por isso que eu estou aqui levantando o evangelho de Cristo na face da terra, através desse canal abençoado, que nasceu lá de um menino, de uma pré-adolescente, que morreu e ressuscitou. Então ele não é diferente, porque Jesus morreu também e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Veio no meu coração isso, gente. Yuri morreu, mas Deus ressuscitou ele para essa obra, porque Deus sabia que ele ia fazer isso, e Deus sabia que ia me dar uma oportunidade de cumprir uma profecia de mais de 15 anos, de 13 a 15 anos atrás, que foi profetizado naquele altar da igreja onde eu congrego, onde eu reúno com meus irmãos. Eu não sou batista, eu não sou assembleano, eu congrego, eu reúno na Batista. Eu sou Cristo Jesus ressuscitado. A minha igreja pertence a Cristo. É Ele que me preenche a alma e o espírito. É Ele que me dá forças para sobreviver. É Ele que abre porta onde não tem porta. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que salva o homem. É Ele que ressuscita o homem. É Ele que faz acontecer maravilhas nas nossas vidas. É Ele que nos leva para a glória junto com o Pai, num corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus. E é esse Jesus. É esse Jesus que eu apresento o mundo nesse momento. É esse Jesus que eu quero que você conheça. Se você não conhece Ele dessa forma, conhece Ele de outra forma, conheça Ele dessa forma, dentro da palavra, dentro do evangelho verdadeiro. Mas talvez você conheça um Jesus de capa, por fora, de corpo, mas de espírito não conhece. E aí você vai só enfraquecendo na fé. Você acha que conhece, você pensa que conhece. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, aquele que pensa que está em cima, vigia que não caia. Aquele que pensa, está no evangelho, vigia que não caia. Então a pessoa está só pensando: olha, eu estou em cima,
Então, você vigia, porque senão você vai cair. E se você cair, para levantar é muito difícil, meus irmãos. Muito difícil. Eu conheço homens que tocavam a sua mão e as pessoas eram curadas. Hoje está na droga, está acabado. Por quê? Porque ele não teve reverência a Deus. Ele achou que era o dono do mundo. Quando Deus deu o poder para ele, ele se desviou da presença magnífica de Deus e começou a se sentir o Deus da face da terra. E hoje está acabado, arruinado. Um andarilho aqui na estrada é muito mais bem aparecido do que ele, porque ele não olha mais para o alto, ele olha para o chão, é igual porco, né? O porco só olha para o chão, ele não tem forças, não tem articulação no pescoço para olhar para cima. Ele é igual um porco, ele anda de cabeça baixa, ele não tem a coragem de olhar nos olhos da gente e dizer um bom dia. Pessoas que eu me espelhei nele quando eu iniciei há 18 anos atrás, pessoa que eu cheguei na igreja batista onde eu congrego hoje, e ali ele estava dando a escola bíblica dominical no domingo. Eu fui na igreja católica, eu tinha comprado o carrinho há pouco tempo, eu tinha saído da Gontijo, comprei esse carrinho há pouco tempo, e aí a minha esposa, que não ia, gostava de ir na igreja de jeito que eu chamava ela para ir, eu era católico praticante, eu ia e representava lá, abria a celebração, fazia tudo, e ela não ia, muito difícil ela ir. E quando eu ganhei uma Bíblia católica de presente, essa Bíblia me transformou. Eu comecei a examiná-la e aprendi a orar. Eu estava na São Geraldo ainda, aí fui para Gontijo. Lá na Gontijo comecei a encontrar com pessoas evangélicas. Aí foi aonde que eu comecei a aprender a orar, falar com Deus, clamar a Ele, para me ensinar o teu evangelho verdadeiro, para me mostrar o caminho certo que eu devia seguir, para que o Espírito Santo de Deus me usasse. Eu orava dessa forma. E ali eu levei a minha esposa naquele domingo, e aí agora não era eu mais, que eu comecei a conhecer o evangelho, entreguei meu cargo da igreja católica, conversei com o nosso Dom Lelis Lara, que era o bispo da época, né, que morreu agora há pouco tempo, 94 anos. Conversei com o padre Camilo, padre Romeu, fiz reunião com eles, que era o padre da época, padre Gino, e aí falei, entreguei meu cargo, olha, não vou mais ficar na igreja católica, porque vocês não fazem aquilo que Deus manda. Mas aí o bispo Dom Lelis Lara virou, ô meu filho, nós temos uma culpa lá e nós temos que obedecer. E eu concordei com ele. Disse, olha bispo, o senhor está certo, errado é quem concorda com vocês. O senhor está certo, mas errado é quem concorda com vocês. Porque, olha, tem tanta gente que não conhece o evangelho, porque o católico, hoje, muitos deles, né, tem a Bíblia, mas muitos na época não tinha. Não tinha, gente, não tinha. Há 18 anos atrás, eu lembro que eu ia para a igreja católica, ninguém levava a Bíblia, não. Eu não sei hoje se está levando, mas ninguém levava, não. E aí, assim, eu falei para ele, olha, bispo, então eu vou entregar o meu cargo, meu filho, eu não posso fazer nada. Disse, amém. Eu glorifico a Deus por isso, por vocês não poderem fazer nada por mim. Porque se pudesse fazer, eu ia manter no meio de vocês. Mas como vocês não podem, então eu agi de Deus, né? E eu agradeço a Deus por isso. Eu entreguei meu cargo com todo carinho, com toda tranquilidade, com toda ética, com todo respeito, né? E saí fora. Fiquei uns 4 meses sem ir em igreja nenhuma. Mas orando a Deus, de joelho, clamando, Senhor, mostre-me uma porta que eu devo entrar. Senhor, mostre-me uma porta que eu devo entrar. Aí agora, quem não gostava de ir na igreja, que era minha esposa, começa a me chamar para a igreja todos os domingos. Todos os domingos, nós vamos na igreja, senão não vou não. Vou ficar aqui em casa orando, falando com Deus, porque eu preciso de uma resposta dele. Não, nós vamos. Aí comprei esse carrinho. Então aí no domingo, não, eu vou lá. Aí eu peguei minha bíbliazinha católica, meu padrinho me deu, coloquei em cima do banco traseiro, a minha filha era pequena, meu filho não quis ir também, ficou lá em casa, e aí nós fomos. Minha filha era pequena, tinha uns 5 anos de idade, que ela foi batizada na igreja católica, depois nós confirmamos ela na igreja evangélica, nós batizamos junto na igreja, passamos pelas águas junto. E assim, nós fomos, cheguei lá e eu sentei no segundo banco. Aí o padre me cumprimentou, os irmãos lá me cumprimentou, e eu com a minha Bíblia. Todo mundo olhando pra mim, eu com a Bíblia lá, porque ninguém levava a Bíblia. E aí eu fiquei lá e aquilo foi me atormentando. E eu fiquei todo atormentado lá dentro. Falei com a minha esposa, olha, não dá não.
vou embora. Ela, não sei o que, não, eu vou embora. Tchau pra você. E ela, não vai não. Aí minha filha veio atrás de mim. Entrei no carro e já ia embora pra casa. Aí passei assim na praça e vi o irmão Adenir. O irmão Adenir era vizinho do meu irmão. E sempre quando tinha festa de Natal, essas coisas assim, eu ia lá, eu dançava muito, né, com a filha dele. Dançava lá e divertia, fazia gracinha. Eu era católico, né, aí eu bebia, né, dançava e divertia, né. E junto com meu sobrinho ainda. E aí ele tava na porta, aí eu voltei de ré assim, desci lá, passei uma rua de terra, e ele, aí virei lá embaixo, voltei, eu doido querendo entrar dentro daquela igreja. Ele já tinha me convidado um monte de vezes pra mim lá, eu nunca tinha ido. Aí parei do outro lado, ele atravessou a rua, foi lá, e disse, olha, vamos entrar, e eu já tava doido pra entrar, não precisava nem te chamar não, já tava querendo estar lá dentro. Aí entrei lá pra dentro com a minha bibrinha, sentei lá na segunda cadeira, até hoje eu sento nela. Eu gosto de sentar lá nessa cadeira, segunda cadeira, para ficar lá na frente. E aí, esse pastor estava dando a escola bíblica dominical. Um ensinamento bom demais da conta. Quando eu cheguei lá, que eu ouvi aquele ensinamento, aquilo ali era que eu estava precisando. Eu e minha filha com apenas 5 anos de idade. 5 para 6, né? E assim eu sentei lá e comecei a ouvi-lo. E ele continuou dando o estudo bíblico, na escola bíblica, perguntando aí para as irmãs. Aí na hora que ele fazia pergunta para as irmãs, lá para os irmãos, eu entrava na frente e respondia, porque eu estava ansioso pelo Evangelho, eu estava com sede da palavra. E graças a Deus eu continuo com essa sede, o primeiro amor pelo Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E ele fazendo pergunta e eu respondendo, ele disse, ô meu irmão, você é de qual congregação? Você congrega onde? Disse, olha meu irmão, eu não congrego não, eu sou católico. Falei com autoridade, né? Sou católico. Ele falou assim, você é católico? Sim. Olha, Deus tem um grande propósito na sua vida. Disse, amém. Eu não falava glória a Deus, eu falava só amém. Amém. Deus tem um grande propósito na sua vida. E você é um convidado especial para estar hoje aqui às 19h30, que tem um culto especial. Eu usava um cordão de ouro, gente, grosso, que eu comprei. Trabalhava na São Geraldo ainda. Na época ele valeu R$2.000. Eu lembro-se, 2.000, inclusive, 2.000 cruzados. Foi em 94 que eu entrei na São Geraldo. Aí eu comprei esse cordão. 2.000 cruzados que eu dei nele. Era dinheiro pra caramba, que eu paguei parcelado. Ele tinha um quadradinho assim, uma chapinha quadrada com uma cruzinha brilhosa no meio, mas de ouro puro mesmo, é coisa luxo. Aí esse pastor foi direto no meu cordão, olha, tira isso do seu pescoço, meu filho. Aí eu já senti recusado, né? Não, vou tirar não. Machista, né? Vim da roça, né? Sangue do meu pai, né? Falei assim, não, vou tirar não. Aí não dei ideia pra ele não. E aí eu gostava de usar umas camisetas regata, era cheio de músculo, fazia kung fu, né? Eu saltava de costa, de frente, podia riscar no chão assim uma rodinha, saltava, dava 3 piruetas e caía em pé no mesmo lugar. Eu era um aviãozinho na época que eu entrei na São Geraldo, entendeu? Eu voava mesmo baixinho. Corria muito, pedalava muito, fazia muito exercício, salto de costa, salto de frente, bastão, espada, punhal, praticava tudo, tchaco, né? Eu girava tchaco na cintura, no pescoço, de todo jeito que você quisesse. Eu era muito bom na técnica do Kung Fu, porque eu praticava. E agora, para a glória de Deus, eu sou bom na palavra de Deus. Bom não, porque o Espírito de Deus que há em mim, o Espírito de Deus que habita em mim, é Ele que é o bom, Ele que é o maior. Porque aí Jesus disse assim, olha, bom é só Deus que é bom. Jesus, homem, disse isso, tá? Então, eu entrei naquela igreja e aí eu fiquei ansioso o dia todo. Aí terminou lá, de lá eu saí, já fui lá na igreja católica pegar minha esposa. Peguei minha esposa, viemos embora caladinho, né? Não conversamos nem nada. Chegamos lá em casa lá, entrei pra dentro do quarto lá e fui estudar a Bíblia, né? Já fiquei mais incendiado com a Bíblia. E aí ela foi fazer o almoço. Fez o almoço, almoçamos. E aí fui pro quarto de novo, descansei um pouco. Quando foi 5 horas já comecei a arrumar, já tomar banho, apavoramento já. E a minha filha também arrumar. Aí ela falou, ué, pra onde vocês vão? Vocês vão sair? Aí ela falou, pra onde vocês vão? Eu falei, nós vamos por aí. Ah, não acredito. Vai ver que você tá indo pra igreja de crente, né? Não que seu pai souber, você vai ver, viu?
falei assim, olha, se ele souber, amanhã faz 2 dias. Mas que eu vou. Entendeu? E ela tinha um medo do pai, nossa. Aí, menina, eu fui. Quando chegamos à noite lá, eu sentei no mesmo lugar. E a minha filha do meu lado. E quando começaram a louvar, a menina começou a louvar lá, levantou o louvor. Ela começou a falar em línguas. E o pastor Eliani, que era pastor da época, pastor Eliani, pastor da época, começou a traduzir o que a menina estava falando em línguas. Ela falando tudo em línguas e ele traduzindo. E o coro veio para ele mesmo, gente, pra você ter uma ideia, viu? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O Espírito Santo de Deus, quando tem que agir, ele age. E ali o coro veio para ele mesmo. E ele traduzindo. Daí a pouco a menina ruxou os lábios e caiu lá no altar. Pegaram ela, trouxeram ela, colocaram uma cadeira pertinho de mim, assim na frente. Por isso que eu gosto de ficar sempre na frente, para me ver tudo, assistir tudo e ouvir tudo. Até hoje eu sou assim. Eu gosto de passar limpo as coisas, para não ter dúvida na hora que eu falar. E assim sendo, ela ficou ali chorando, praticamente desmaiada, mas depois foi voltando aos poucos, chorando. Aí ficou até no final do culto. E essa menina, gente, não ficou lá na nossa igreja, ela foi para Quadrangular depois, a mãe dela também, as 2 irmãs dela. E ali, quando ela estava falando em línguas, nós sentimos tanta presença de Deus naquela igreja, que a gente tentava, eu estava em pé, né, a gente louva em pé, batendo palma, cantando, louvando a Deus, né. Fecha os olhos, aí deixa o céu abrir sobre a cabeça. Quando você fecha os olhos, gente, você sente mais a presença de Deus. Mas muito mais. Eu, quando estou louvando, eu tenho que fechar meus olhos. Eu fecho meus olhos e pronto. Aí eu saio da terra e fico flutuando no Espírito. Glória a Deus, aleluia. É muito gostoso, gente. Isso dá uma força pra gente, mas é muita força. Você sai dali voando nas asas do vento, nas asas dos querubins, que são anjos que andam protegendo em volta de Deus. Os anjos que Deus voa sobre as asas dele, a Shekinah de Deus, os querubins. E os serafins são anjos de fogo, anjos de proteção. Meus irmãos, naquela noite nós sentimos a presença de Deus tão grande ali dentro que nós endurecemos todos. Nós estávamos em pé, eu e a Samila, minha filha, e ela não movia, ela chorava, ela pulava, e eu pulava, chorava. E eu tentei olhar para ela, não conseguia abrir nem os olhos. Eu tentava levar o braço para abraçar com ela, do meu lado. Eu só ouvia tudo, mas não enxergava nada. E o nosso corpo endureceu tudo. Eu que não acreditava no mover do Espírito Santo. Eu que estava ali incrédulo, porque lá na igreja católica nós não sentia isso. Nunca tinha sentido, né, o melhor. E ali eu estava sentindo agora todo endurecido. Não conseguia levantar a mão, não conseguia levantar o braço, não conseguia sentar e nem conseguia também abraçar minha filha. Estava todo endurecido, igual uma estátua. Eu lembrei da esposa de Ló, né? Olhou para trás, virou uma estátua de sal, quando saía lá de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né, com fogo. E aí eu fiquei endurecido. Minha filha também a mesma coisa, chorava, gritava, sapateava, mas não saía do lugar. A mesma coisa aconteceu comigo. E ali, gente, nós fomos embora. Parece que eu fiquei crescido, parecia que eu virei uma bola ali dentro. Parecia que eu estava tamanho de um balão. Tá muito grande mesmo. Incrível o que aconteceu, não esqueço disso. E ali, quando a menina parou, que ela desmaiou, aí o fogo cessou, a gente foi voltando ao normal. Aí que a gente veio ver o que estava acontecendo. Então eu lembro quando Davi foi buscar a Arca da Aliança lá no Filisteus, e quando ele entrou para dentro de Jerusalém, que eles abriram o portão, ele entrou dançando em volta da arca. Ele tirou a roupa fora, tirou a coroa de rei, jogou para lá, tirou a roupa de rei, jogou para cá, e ele ficou só com a estola sacerdotal, dançando em volta da arca. E seus comandantes de guerra, tudo do mesmo jeito, a mesma coisa, seguindo o seu mestre, seguindo o seu rei, dançando no espírito. Então Davi, quando terminou tudo, que ele subiu no palácio, que Milca, a esposa dele, negou ele no coração, chamou a atenção dele, mas que vergonha você nu diante das esposas dos seus súditos, né, dos seus comandantes. Ele disse, olha, o que aconteceu ali não foi por minha vontade, foi por mera vontade do Espírito Santo. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo, mas não tinha controle do que fazia. Aleluia! Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo que toma conta de nós. Nós fazemos as coisas, mas nós não conseguimos controlar, parar ou qualquer coisa assim.
Porque nós estamos tomados pela presença do Espírito Santo. E quando você é tomado pelo poder de Deus, você não consegue controlar. Você sabe o que está fazendo, mas você não consegue parar. Você não consegue eliminar, sair daquele estado, que é estado espiritual. É o toque santo de Deus tocando num corpo pecador. Então por isso que fica inerte. O corpo, ou você desmaia, você cai, desmaia nada, né? Arrebatado, né? Ou você chora, você grita, você pula. Então é o Espírito Santo de Deus que move o seu corpo, e não você. Você não tem controle de si próprio, mas o Espírito Santo sim. E essa é a diferença. Então quando eu cheguei à noite lá, que nós sentimos a presença de Deus, ali foi tudo para mim, tudo que eu precisava. E comecei a servir a Deus ali naquele lugar. E até hoje eu reúno na Igreja Batista, lá neste lugar. Mas quando eu estou fora, eu reúno em qualquer outra igreja, porque os meus irmãos em Cristo Jesus da Assembleia é o mesmo irmão em Cristo Jesus da Batista, da Igreja Adventista Sétimo Dia, todos aqueles que adoram o Deus verdadeiro da palavra, do Evangelho. Presta atenção, este sim faz parte do povo de Deus. E aí está lá em 1 Crônica, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, ó. Então, ó, o meu povo. Então tem um povo de Deus aqui na terra. Deus nunca deixou, os seus remanescentes nunca deixou de existir na face da terra. Sempre existiu os remanescentes de Deus. Por mais que exterminaram, mataram, perseguiram no tempo de Diocleciano, imperador de Roma, mas mesmo assim ficou aí o sangue dos inocentes, nasceram e brotaram e produziram frutos através do Evangelho de Cristo, no nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar para vocês o seguinte: que vocês sigam a Cristo Jesus através do Evangelho verdadeiro. Não deturba o Evangelho, não mude o Evangelho, mas seja sereno ao Evangelho, seja obediente ao Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é a própria boca de Deus falando contigo, para maldição e para salvação. Porque lá em Jeremias está escrito assim: eis que eu coloco diante de ti. Olha, quem coloca? Deus coloca. É o nosso Criador que coloca diante de nós. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Então eu entendo, se você escolher a maldição, você morre. Você morre. Essa é a diferença. E está lá em Malaquias, capítulo 4. Ele fala assim, olha, aí vocês verão a diferença de quem serve a Deus verdadeiramente e quem serve a Deus não verdadeiramente. Olha, então você verá a diferença. E a diferença está aí, nos seus fazeres, nos seus atos, né, nos seus testemunhos. E nós temos que dar testemunhos de luz e não de trevas. Nós temos que dar testemunho de paz e não de guerra. Nós temos que dar testemunho somente de amor e não de ódio. Amém? Que a glória de Deus esteja sobre todos vocês em nome de Jesus. E que nós possamos caminhar junto em direção à Nova Jerusalém, aquela cidade que desceu atrelada ao nosso mestre, que João fala lá em Apocalipse. Essa cidade é a Nova Jerusalém, é a cidade espiritual que nós vamos viver nela. Lá não haverá dor nem tristeza, e o sol da justiça vai brilhar sobre nós, que é Jesus Cristo. O próprio sol da justiça, que é Jesus Cristo, vai brilhar sobre nós dia e noite, e lá nós não teremos tristeza nem dor. Nós somente vamos adorar o nosso Deus dia e noite, noite e dia, sem cessar, para sempre. Amém? Que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre, nos guiando, nos protegendo, nos ensinando o caminho da verdade, porque tem muito caminho que parece que é bom, mas nos leva para a morte. Está lá em Mateus 7, 13 e 14. Existem dois caminhos: o caminho largo que leva para a perdição, você acha que é o caminho bom, e o caminho estreito e espinhoso, você passa rasgando todo, sangrando, mas lá na frente vai estar um jardim te esperando, o jardim do Espírito, da paz,
da harmonia com Cristo Jesus, o caminho da harmonia com Deus, o Criador, o próprio Deus vai estar nos esperando de braços abertos, como está em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 41. E aí ele vai estar de braços abertos e dizer bem alto: bem-vindo, benditos de meu Pai. Aleluia! Eu quero estar nesse dia. Eu quero estar nesse dia e olhar para este que está de braços abertos e adorá-lo e exaltá-lo como nunca. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Mas, meus irmãos, eu vou continuar orando por vocês. Vou continuar orando aí para esses também que serviram a nossa irmã Ivone. Esses irmãos todos que estão aí ajudando na campanha da minha irmã Ivone, ela está necessitada agora, mas ela também já orou para muita gente e muita gente já foi curado. Ela já também intercedeu por muita gente e agora eu estou intercedendo por ela, outros estão intercedendo por ela e já combinei já com alguns irmãos de outras igrejas para nós fazer uma campanha unilateral para ela, uma campanha especial para ela, porque essa doença, gente, só Deus pode curar, mas para isso a batalha tem que ser fortalecida no espírito, porque se o espírito for fraco, ele não aguenta. Tem que ser fortalecido com muita força e poder e glória de Deus, porque só dele é o poder, só dele é a glória, só dele é que sai toda a vitória em nome de Jesus, porque Jesus Cristo, ele foi o único homem que veio na terra e morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. A morte não teve poder sobre a vida dele, como ela não tem poder sobre a nossa vida, a prova de Jesus Cristo. E ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo um dia falou assim: olha, morrer para mim hoje é lucro, mas viver para mim é Deus, é Cristo Jesus. É Deus ou Cristo Jesus. Então ele falou: olha, hoje eu vivo para Cristo, mas se eu morrer para mim hoje é lucro. Não faz diferença nenhuma. Eu quero é morrer, eu quero ir conhecer lá, eu quero viver lá em paz, tranquilo, sossegado. E o dia dele chegou, no ano 65, foi degolado dentro da prisão, na masmorra. Paulo foi cortado a cabeça dele lá dentro, porque assim se cumpriu a palavra de Deus. Porque no dia que Jesus encontrou com ele no meio do caminho, que está lá em Atos dos Apóstolos, disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me perseguiste? Ah, Senhor, não persigo o Senhor não, mas você persegue sim. Esse povo aí é menino dos meus olhos, viu? E aí, a partir de hoje, Saulo, o seu nome não será mais Saulo de Tarso, mas Paulo de Tarso. E duro é ter que calcitar contra os meus agrilhões, lutar, sofrer. Duro é ter que lutar contra o meu poder, a minha força, os meus agrilhões, porque você vai sofrer muito. Para me servir, você irá sofrer muito. Jesus falou isso com essas palavras lá em Atos dos Apóstolos, quando ele teve o encontro com Jesus. Jesus já ressuscitado. Jesus já tinha morrido, já tinha anos já que Jesus tinha morrido, e pareceu a Paulo. Paulo estava atormentando a vida dos cristãos. Paulo prendia os cristãos, açoitava os cristãos, abusava dos cristãos. Mas Jesus encontrou com ele um dia e parou ele no meio do caminho. Parou ele e trouxe ele para o reino dele. A coragem que Paulo tinha para fazer com os cristãos, ele colocou essa coragem dele para fazer com os gentios. Nos países da Europa, nos países orientais, Paulo saiu pregando para todos os lados, e aí ele apanhou, foi preso, sofreu muito, até acabar degolado, arrancando a cabeça dele na prisão. Olha para você ver que são as coisas, né? Então, para que ele não gloriasse do seu poder, que não estava nele, que estava na mão do Senhor Jesus, Deus permitiu que ele fosse degolado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que essas palavras sejam as palavras de Deus que entram no teu coração. Preste bem atenção nas minhas palavras. Preste bem atenção no Evangelho verdadeiro de Cristo.
Presta atenção no mover de Deus na sua vida, porque você precisando, você vai e liga para Deus. Ah, mas que isso? Mas Deus tem telefone? Tem. Eu falo para você que tem, e tem número. O número do telefone de Deus é 3332. 3332. Eu já falei isso aqui em outros vídeos anteriores, mas eu vou voltar a falar de novo. Vocês esqueceram do número do telefone de Deus, gente? Então anote aí, 3332. Isso nunca mais vai sair do teu coração. O número de telefone de Deus é 3332. Ah, mas espera aqui. Mas que número é esse? Eu vou dizer para você onde está esse número de telefone de Deus. Está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 33, versículo 3, que se diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim, clamar, falar, gritar, chorar, enjoelhar, se dobrar com a cara no pó e clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia dos enfermos, como eu faço todos os dias nos meus vídeos. Senhor, pela sua misericórdia, socorre a irmã Ivone. Eu estou ligando para Deus, gente. Eu estou falando com Ele, diretamente com Ele. Eu não estou falando com a mãe de Jesus. Eu não estou falando com Paulo, nem com Pedro, nem com João, nem com Tiago. Eu estou falando direto com o Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus. Estou falando direto no trono da graça. Jesus rasgou esse véu de cima a baixo para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Então você liga para Ele e Ele te responderá. O telefone de Deus é 3332. Vou repetir. Aonde está? No livro de Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clamar, ligar, falar, gritar, implorar, insistir, interceder. Ah, mas e os dois? Os dois joelhos no chão, gente. Nós não podemos ficar de pé nem deitado, não. Nós temos que estar dobrado diante de Deus, em reverência ao poder e à glória dele. Dobra os dois joelhos em cima da terra e clama ao Senhor, liga para Ele. O número dele é 3332, por isso 33 é o capítulo, 3 é o versículo, e que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E os dois é os dois joelhos no chão. Para você ligar, você tem que tirar o telefone do gancho, ou você tem que discar no celular. Então, por favor, você tem que colocar no ouvido, ou colocar no viva voz. Então, os dois joelhos, tudo é atitude, é ação. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Clama a Ele, liga para Ele. E se você tiver intimidade com Ele, gente, Ele vai te atender. Mas se você não tiver, Ele vai demorar a atender. Até o seu coração ser quebrantado, Ele vai demorar a te atender. Muitos falam: eu oro, tem anos que eu estou orando, mas não acontece. Olha, o tempo é de Deus. É claro que o tempo é de Deus. Mas espera aí, qual é a distância que você está dele? Meu irmão, qual é a distância que você está de Deus, de Cristo Jesus? Porque Cristo disse: olha, ninguém vem ao Pai a não ser para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, qual é a distância que você está de Jesus Cristo? Se você está distante dele, você está distante do Pai. Por que distante do Pai? Porque ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não é por Maria, mãe dele, não é por Pedro, não é por Tiago, que foi discípulo dele, nem por Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Não, não, é por Cristo. Ele disse que só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu, Pedro, Tiago, João, Maria, minha irmã, minha mãe, nós somos o caminho. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, clama a Ele. Se você estiver em intimidade, se você estiver junto dele, junto com o Evangelho, praticando o Evangelho, clamando, orando, intercedendo todos os dias, como eu falo todo momento. Se eu falar 100 palavras, 99, eu falo em nome de Jesus. Por quê? Porque senão não tem poder. Talvez você ache até que é enjoativo. Agora, para mim, já é alimento espiritual. Aleluia, glória a Deus. É alimento espiritual, meu irmão. É alimento espiritual. Quando a pessoa está viciada na cachaça, ele faz: eu vou tomar uma para esquentar porque está frio. Aí daí a pouco eu vou tomar uma para esfriar porque está quente. Eu vou tomar uma para tomar banho. Eu vou tomar uma para dormir. Eu vou tomar uma para assistir o futebol ali. Eu vou tomar uma para ir na festa. Ó, é o vício.
mas agora eu prefiro ser viciado em Cristo Jesus. É Ele que morreu por mim, é Ele que ressuscitou, e é Ele que vai me levar para morar na Nova Jerusalém, que é a cidade santa. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a minha esperança, é a minha confiança, é a minha fé, porque a palavra me ensina isso. E se a palavra me ensina, eu tenho que colocar em prática, porque enquanto nós estivermos praticando o Evangelho, nós estamos próximo de Cristo. Enquanto nós estivermos próximo de Cristo, nós estamos aí pronto para receber, para ligar para Deus, para telefonar para Deus, usando esse número, e Ele nos ouvir, e Ele nos consagrar aquilo que nós necessitamos e nos socorrer nas horas mais difíceis das nossas vidas. Amém? E que a graça de Deus nos procede do Espírito Santo, que a graça de Deus que procede do Espírito Santo nos guia, nos proteja, nos livre de pecar contra Ele. Senhor, livra-me de pecar contra Ti, Senhor, me fortalece com Teu Espírito, me dá força e santidade, para que eu seja santo como o Senhor é santo. Assim diz a Tua palavra, seja um santo como eu sou santo. Que a Tua graça me basta. Oh Deus soberano, me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua presença esteja na vida destes que estão me ouvindo agora, Senhor. Que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que foi enviado pelo Teu Filho Santo Jesus, o Consolador, esteja nos consolando hoje e sempre, para que nós possamos alcançar a nossa salvação e chegarmos até os confins dos céus para morar com o Senhor para sempre na glória. Ó Deus, enquanto nós aguardamos a vinda do Seu Filho Santo Jesus, esteja conosco, Pai, abençoando a cada um que pertence a esse canal, a cada um que está assistindo, cada um que está me ouvindo agora nesse momento, mas que a Tua graça alcance o ouvido e desça no coração deles, quebrantando, Senhor, ensinando eles a verdade através da Tua palavra. Não deixa que eles sejam envolvidos com a mentira, mas sim somente com a Tua verdade, porque a verdade é que salva, a verdade é que purifica, a verdade é que nos leva a morar com Deus, o Criador de todas as coisas, porque nós somos criados, Senhor, pelas Tuas mãos, mas também nós somos transformados em filhos e co-herdeiro em Cristo Jesus. Através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem nós fomos salvos do pecado e trago para a presença de Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, eu coloco nas Tuas mãos cada um que pediu para me orar por eles, Pai. O Senhor que sonda a mente e coração e sabe todas as coisas. O Senhor que sabe a necessidade desse irmão que pediu para me orar por ele. O Senhor que sabe a necessidade dessa irmã que está passando por dificuldade de saúde, financeira, família, esposo, filhos. Senhor, socorre ela, por favor. Socorre esse pai aflito também pelo Teu filho. Socorre o filho que está aflito pelo pai, pela mãe, em nome de Jesus. Assim seja feita a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui, né? Aqui nós estamos chegando agora em Riachão do Jacuípe, tá? Riachão do Jacuípe, BR-324, hoje dia 8 de 3 de 2023, exatamente às 17 horas e 43 minutos. 17 horas 43 minutos, estamos aí, chegando agora, passando aqui por Riachão do Jacuípe. E eu vou encerrar mais esse vídeo aqui, para a honra e glória do santo nome de Deus. Aí ficou a palavra plantada no seu coração, vai meditando nela dia e noite, para que vocês fiquem mais próximos de Cristo Jesus, porque assim vocês terão acesso, mais fácil acesso ao trono da graça, através das orações, através das intercessões e através da busca da santidade no Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu quero deixar aí um abraço a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, viu, gente? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa campanha que eu fiz aí. Vou esperar até no final do mês, tá? Vou esperar até no final do mês para concluir aí a ajuda à nossa irmã Ivone, tá bom? Porque se alcançar um valor mais elevado, aí eu vou já pegar
já vou procurá-la, né? E já vou acertá-la agora, porque talvez ela tá precisando também muito, né? Ela tá precisando, então não posso ficar segurando aqui. Eu tenho que deixar acumular um valor X para que eu veja que dá para desenrolar o lado dela. Aí sim, se eu conseguir isso em menos de... antes do final do mês, no meio do mês, dia 15, né? Porque hoje é dia 8, é dia 20, aí eu vou lá conversar com ela e vou chegar até ela e atender as necessidades dela em nome de Jesus. Com o poder de Deus, eu vou conseguir um valor bem elevado para ajudar ela, para tranquilizá-la, porque ela é uma serva de Deus e Deus levanta seus anjos para ajudar aqueles a quem Ele ama. Ó, a ambulância aí, apertado. Então Deus sempre levanta seus anjos para socorrer os seus. E assim Ele está fazendo agora, nessa luta aqui, Ele está fazendo, me levantou como anjo dele para servir a irmã e levantou outros anjos que são vocês para ajudar nessa luta, nessa peleja, né? Porque um soldado sozinho não vence a guerra, mas quando junta o exército de Deus, aí sim, o exército de Deus, ele vence toda a batalha e o poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? E nós vamos continuar aí na luta e eu conto com vocês, tá bom, gente? Mas é isso aí, nós estamos chegando aqui em Riachão do Jacuípe, tenham todos uma boa tarde. Vocês aqui de Riachão do Jacuípe, um abraço especial para vocês, meus seguidores daqui de Riachão, que moram aqui, outros que moram fora, né, em outros estados. O meu carinho, o meu abraço, o meu respeito por vocês é muito grande, tá? Muito obrigado pela atenção. E também eu quero deixar o meu abraço especial para Conceição do Coité. Alô você, Conceição do Coité, um abraço. Tem vários seguidores de Conceição do Coité também, mas não lembro o nome agora, então não tem como eu falar o nome. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a vocês por me acompanhar, por me ouvir, por dar essa força aí nesse canal, tá? Deixe o seu like, deixe sua curtida, deixe seu comentário, por favor. Deixe seu comentário e deixe sua curtida, porque essa curtida aí, esse like, ele nos ajuda muito, nós que somos youtubers. Eu creio que se continuar do jeito que está, gente, o ano que vem, né, no final do ano, aí já devo estar recebendo aí do YouTube um valor mais ou menos, né, que dá para me ajudar as pessoas. Porque se eu tivesse condições de ajudar a minha irmã Ivone, eu não tinha feito a campanha, não. Mas Deus levantou a campanha porque eu não tenho condições, exatamente. É aquilo que eu falei, um soldado não vence a guerra, tem que ser o exército, né? Então nós somos um exército de Deus servindo a um soldado ferido. Ela é esse soldado ferido e ela faz parte do exército de Deus. Então se ela é um soldado ferido, nós somos um soldado que está com toda a força, vamos ajudá-la. Então se eu tivesse já um valor bom, né, do YouTube, né, estivesse sendo monetizado, uma monetização complexa, aí sim, aí eu já tinha, né, partido para cima e ajudado ela da minha forma, né? Mas como eu ainda não tenho, porque isso aí, gente, é muito devagar, tá? Muito devagar mesmo, tá? Esse negócio de YouTube é muito devagar, tá? Mas, né, tem muita gente, tem que ser muita gente, tem muitos seguidores. E aí tem pessoas também que assistem o vídeo, não dá like, não valoriza, né, esse lado aí da curtida, que tem valor, né, muito valor para nós. Da inscrição também, tem valor também, né? Por favor, não deixe de inscrever, confere a sua inscrição, se está desfeita, faz de novo, deixe sua curtida, depois você deixa o comentário, assista e deixe o comentário, por favor. Se você recebeu a presença de Deus aí através da palavra, se você pôde sentir aí o poder de Deus agindo em você, se você sentiu vontade de conhecer mais o Evangelho, se você sentiu mais o desejo de estar na presença de Deus, olha, deixe o seu comentário, por favor. Pode falar, tá? Pode deixar o seu comentário, que é bem-vindo, viu? Que é bem-vindo, em nome de Jesus, tá? Gente, eu acho que o acidente foi aqui, ó. A ambulância parou aqui na frente. Vamos ver aqui. Parou aqui, agora não sei pra quê.
parou à toa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: deixa aí, tá, gente? Deixa seu comentário, fala aí. Olha, eu senti a presença de Deus, eu quero aprender a palavra de Deus. Inclusive, gente, eu distribuí umas bíblias, né? Mês passado, mês retrasado, distribuí umas bíblias para quem não tinha. Eu dava carona aí, policial, né? Inclusive, policial, funcionário da Via Bahia, funcionário de posto. Eu dei carona e aí ele não tinha Bíblia, né? E comecei a pregar o Evangelho para ele. E ele ficou assim, todo transtornado, todo emocionado, querendo ouvir mais, com sede da palavra. Alguns até choraram, recebeu a palavra chorando. Ele sentiu o toque do Espírito Santo de Deus chorando. Aí no final eu orei, né? Coloquei a mão na cabeça dele, aqui dentro da cabine mesmo, orei com ele e dei para ele uma Bíblia assinada com meu nome, meu telefone. Se precisar de qualquer coisa, ele me chamar no telefone. Então eu fiz isso com carinho, fiz isso com amor, tá? E faço, né? E faço com amor, tá? E faço com amor. Por quê? Porque são pessoas que talvez não conhecem o Evangelho, né? Igual eu não conhecia antes. São pessoas que às vezes não entendem a mensagem, né? Alguém prega, mas não entende. Então se comoveu, se chorou, se sentiu, mexeu com sentimentos. É porque a palavra mexeu na ferida dele, não é isso? Então não é a palavra, não só a palavra, mas o Espírito Santo. Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele entra em lugares que nós não entramos, não podemos entrar. E através da palavra ele vai e faz a transformação, tá? Então por isso que eu estou dizendo que eu fiz essa obra, estou fazendo essa obra. Eu creio que eu ainda tenho mais umas 2 Bíblias ali em casa. Eu tenho que conseguir mais Bíblias, né? Que eu ganhei, né? Aí eu quero deixar o meu abraço para o Adolfo, lá de Brasília. Ele que mandou as Bíblias para mim. Adolfo, muito obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, tá? E nós estamos juntos aí, viu, Adolfo? Um abraço especial para você, viu? Ele adquiriu a camisa do meu canal também. Ele é motoqueiro daquelas motos grandes, viaja, né? Acho que ele tem uma 1200 BMW 1200. Ele viaja muito, né? De moto. Então eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida dele, tá, gente? Pela vida do irmão Adolfo, lá de Brasília. Que Deus possa abençoar a vida dele, toda a família, toda a caminhada dele também. Que ele também diz ele que é servo de Deus, né? Então isso é muito maravilhoso, tá, gente? Para nossas vidas. É muita alegria pro meu coração para me fazer essas obras de Deus, tá? Porque essa obra tem que ser feita com carinho, com amor. E é o que estou fazendo, né? E Deus me deu esse canal aqui para isso. Então eu vou usufruí-lo para que nós possamos levar o Evangelho até do outro lado do mundo. Como eu recebi ontem à noite 3 mensagens de 3 países diferentes, né? Coloquei na tradução e vi que realmente o Evangelho está alcançando distância, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio na terra e nos resgatou do mundo do pecado. E para a glória do santo nome dele nós estamos aqui, né? Fazendo isso, essa obra maravilhosa, tá bom? Então eu quero deixar o meu abraço aí para toda a minha família também, a minha esposa, né? A Cleonice, a Samira, minha filha, o Yuri, meu neto, o meu filho, o Credilson, a Yumi, minha nora, a minha neta também, irmã do Yuri, a Gisele, mãe da Yumi, mãe do Yuri, minha nora. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da irmã Polônia, tá lá no Recife, mas vai vir para São Paulo essa semana, me parece, mês de março, né? Ela, o irmão Expedito, mora lá em Itaquaquecetuba, viu? Irmã Polônia e irmão Expedito mora lá em Itaquaquecetuba. Que Deus abençoe a vida deles. Eles estão lá no Recife fazendo as visitas deles, né? Familiares e os enfermos e etc, né? Porque a irmã Polônia, ela ora muito, né, para os enfermos. Tá bom, gente? Já é uma mulher de quase 80 anos de idade fazendo a obra de Deus. E o irmão Expedito, 90 anos. O irmão Expedito, 90 anos e ela com 88 anos, né? Fazendo aí a obra de Deus, né? Viajando e fazendo a obra de Deus, orando, né? Ungindo. E aí a obra de Deus está sendo feita, né? Graças a Deus.
Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui agora. Agora eu vou encerrar, tá? Eu começo a pregar o evangelho, dentro de mim aqui está cheio do poder de Deus, doido querendo falar mais, mas eu tenho que parar por aqui, senão fica muito longo. Já teve gente reclamando aí que eu estou fazendo vídeo muito longo, mas olha, não tem como fazer curto. Para mim pregar o evangelho de Cristo, não tem como. Eu tenho que deixar um vídeo longo mesmo, né? Eu faço aí 40, 50 minutos, outros vídeos aí você vê lá, entendeu? Porque eu tenho que pregar o evangelho, tenho que mandar um abraço pra galera, né? E acaba ficando longo mesmo. Mas que Deus abençoe você também, viu, meu irmão? Isso aí é sua sugestão, tá? Eu recebo com carinho, tá? Mas também eu tenho que agradar o outro público, né? O público que quer ouvir a palavra de Deus, o público que quer ouvir um abraço, um feliz aniversário. Oh, meu Deus! O João e Zélia, me perdoa aí, eu tava esquecendo. João e Zélia, o João tá completando aniversário hoje, me parece que é 66 anos, né? 66 anos, se não for, me corrija aí, viu, irmã Zélia? Por favor, olha, que Deus te abençoe, receba o meu abraço, com todo carinho, com todo respeito, receba o meu abraço agora aí, viu, irmão João? Já tava esquecendo, meu Deus, ô Jesus. Ela mandou uma mensagem pra mim, olha, meu irmão João tá fazendo hoje, aniversário hoje, aleluia, parabéns, meu irmão, parabéns também, viu, dona Zélia? Que a graça de Deus esteja sobre vocês e que essa data repita por muitos e muitos anos na vida do irmão João aí, viu? Amém? Um abraço especial para você, um abraço especial para toda a família, no nome de Jesus, tá? Tem uma outra pessoa, gente, que está fazendo aniversário hoje também, dia 8. Dia 8, hoje. Fugiu. É esposa do Zé Américo? Não. Tem uma outra pessoa aí que está fazendo aniversário hoje. Fugiu da memória, tá? Mas de qualquer maneira, me perdoa aí. Você que está fazendo aniversário hoje aí, parabéns, tá? Para todos os aniversariantes do dia de hoje, para todos, sem exceção, todos esses que estão me ouvindo, todos esses que estão assistindo esse vídeo aí, parabéns, que Deus abençoe você, que essa data repita por muitos e muitos anos, e come um pedaço de bolo para mim, que eu gosto de bolo, viu, gente? Eu gosto mesmo, todo dia com bolo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês aí e sejam felizes, amém? Um abraço, deixa aí a sua curtida, deixa a sua inscrição, confere a sua inscrição, deixe seu comentário, por favor. E vamos aí ajudar a nossa irmã Ivone, amém? Aí eu espero conseguir um valor X aí para semana que vem ir lá entregar e pagar para ela lá o que ela precisa, né? E ver com ela as necessidades dela e assumir lá a responsabilidade dessas necessidades, tá bom? Um abraço, fica com Deus e que Deus possa iluminar a vida e o coração de cada um de vocês no nome e no poder que há em Jesus Cristo.